Sejam bem-vindos a mais um resumo da semana. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus. Vamos gravar rapidinho que vai chover e a minha voz não tá muito boa, depois do carnaval é assim mesmo. Roda a vinheta. Na última semana, aconteceram algumas coisas importantes para o mercado imobiliário e outras que não são estritamente do mercado imobiliário, mas que tiveram reflexos para o setor. A principal delas, a gente não pode deixar de falar, é a queda nas ações da Bolsa de Valores, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Se a gente pegar e olhar só para o setor imobiliário, a gente vai se espantar com as retrações. Mas isso não é um problema setorial, não é um problema da construção civil, do mercado imobiliário brasileiro, e sim de todos os setores, principalmente o de commodities. Mas eu peguei e fiz um levantamento na quarta-feira, que foi o dia que abriu o pregão essa semana. Na segunda e terça, por causa do carnaval, a gente não teve movimentação em bolsa. E aí realmente é espantoso o quão grande foi essa queda. A Gafisa, por exemplo, teve uma retração diária de 12% nas suas ações. JHSF 10,4%, Tecnisa 10,6%. E as duas empresas que abriram capital recentemente, a Mitre, aqui de São Paulo, e a Moura do Bo, espero que eu tenha acertado na pronúncia, que é uma incorporadora nordestina, tiveram quedas aí de 11,2% e 7,8% respectivamente. A gente colocou no nosso site na semana passada que outras 3 empresas estão com expectativa de abrir capital também. A consultora Pacaembu, a Canopus Holding e a incorporadora One. Talvez este atual momento com o coronavírus sendo o principal responsável por essas quedas, então talvez esse atual momento segure essa decisão de abrir capital, já que todas as empresas do setor imobiliário e de outros setores estão amargando quedas e perdendo capitalização na Bolsa. O importante desse assunto não é um problema setorial, não se trata de um problema econômico do país, do Brasil, então é totalmente atrelado ao coronavírus essa queda, a esse temor de ainda não se ter uma vacina, dos casos se expandindo para todos os 5 continentes, em 45 países até o momento, inclusive o Brasil, que registrou o primeiro caso. Então não se trata de um temor setorial, não é um problema econômico do país, é um problema de saúde que obviamente afeta a economia, mas todos os analistas aí pontuando que não é o momento de se desesperar, de entrar em pânico, e dentro de algumas semanas o mercado deve se normalizar, recuperar e novamente essas empresas vão se capitalizar. Então se você olha as empresas de capital aberto como referência, não se assuste com esse atual momento. Um outro assunto interessante que aconteceu na sexta-feira da semana passada, há exatamente uma semana, foi o lançamento de taxas pré-fixadas para o crédito imobiliário. Novamente a Caixa, como pioneira, assim como foi com o IPCA, lançou essa modalidade. Ela começa com a taxa um pouco superior à TR e ao IPCA, porque ela não tem alteração em todo o tempo de contrato, em todo o tempo do financiamento. Então a gente preparou uma tabelinha aqui. Agora na Caixa a opção de TR é 6,5% a mínima, falando só de mínimas, né? IPCA 2,95% mais a variação da inflação, e esses juros pré-fixados começam em 8% a mínima até 9,5% a máxima. Qual que é a vantagem? É mais seguro para o tomador do empréstimo, para o cara que vai comprar o imóvel, saber quanto ele vai pagar de juros do começo ao fim do financiamento imobiliário. O IPCA, embora tenha a taxa mais reduzida, ele tem o risco de, se a inflação disparar, nesse período de financiamento do contrato, ele pagar prestações mais caras. E a TR é ali um meio termo, mas não é tão confiável por ser uma taxa definida pelo governo. Então muda a administração, muda o governo, a gente não sabe o que pode acontecer com essa taxa. O fato é, mais uma nova opção para o consumidor, mais uma possibilidade de financiamento, isso deve aquecer mais uma vez o mercado imobiliário, que já vem de um ótimo ano de 2019. Ao contrário do que aconteceu com o IPCA, quando a Caixa lançou o IPCA e os outros grandes bancos não acompanharam a Caixa nessa linha, né, nessa modalidade, a taxa pré-fixada deve ter concorrência de outros bancos. Bradesco e Santander despontaram aí como os primeiros interessados, segundo uma matéria publicada pela Exame. No IPCA, só o Banco do Brasil, em dezembro do ano passado, ou seja, 4 meses depois da Caixa, inaugurou essa modalidade de financiamento. Mas os outros 3 grandes bancos, Itaú, Bradesco e Santander,
não tem interesse nessa linha. Clientes desses bancos continuam apenas com a opção da TR e provavelmente agora com essa taxa pré-fixada que deve movimentar ainda mais o mercado imobiliário. Já vamos passar para o nosso próximo tópico aqui. O ano de 2019 foi muito bom para o mercado imobiliário, um ano de retomada, né? Como eu já mencionei. Só que a partir de 2020, isso principalmente em São Paulo, deve ocorrer um aumento do custo do imóvel por causa do custo do terreno. Uma busca muito grande por terrenos porque as empresas estão capitalizadas. A gente falou de bolsa no nosso primeiro assunto do resumo da semana. O ano passado teve muitos follow-ons, ou seja, oferta subsequente que a empresa que já tem capital aberto capta mais dinheiro. Então as empresas com bastante dinheiro no bolso, com vários fundos de investimento por trás, estão tendo dinheiro para comprar terrenos e, claro, quando a demanda é muito grande, o valor do que é ofertado tende a subir. Então, nesse ano de 2020, já é bem provável que a gente veja um aumento mais significativo do valor de imóveis nas capitais, sobretudo em São Paulo, que é a cidade mais forte em termos de moradia para o Brasil. É a cidade onde primeiro acontece a crise, onde primeiro se recupera e é onde primeiro também deve acontecer a elevação do preço dos terrenos. E aí, só a título de comparação, em janeiro, nas capitais monitoradas pelo índice FIPE-ZAP, São Paulo teve um aumento nominal de 0,33% e praticamente empatou aí com a inflação do mês. Dentre as outras capitais, apenas Vitória, Goiânia e Campo Grande tiveram aumentos maiores, mas no acumulado dos últimos 12 meses, São Paulo e Florianópolis são as que têm o maior aumento. Lembrando que no ano passado, mais um ano, a valorização dos imóveis ficou abaixo da inflação, ou seja, houve uma queda real. Em 2020, esse cenário deve se igualar ou até o valor dos imóveis superar a inflação em algumas capitais, como é o caso de São Paulo. Então, para você que quer sair do aluguel, que quer ter sua casa própria, talvez esse seja o melhor momento de adquirir, com os juros baixos e com o valor dos imóveis ainda não tão elevados, o que pode estar uma dinâmica que pode ser diferente em 2020. Essas são as 3 principais notícias que a gente separou para vocês nesse resumo da semana. E para fechar, eu gostaria de novamente reforçar o convite para você participar do Smarts PropTech Summit 2020, o nosso primeiro summit desse ano, um evento focado em tecnologia e inovação para o mercado imobiliário. Quais são as soluções, quais são as ferramentas, as plataformas, os sistemas que reduzem custos, melhoram a entrega, melhoram a qualidade do produto e logo melhoram o desempenho dos negócios. Então participe do evento, eu vou deixar o link com a programação preliminar na descrição do vídeo e muitas empresas já garantiram presença, para citar algumas, bancos, JP Morgan Chase, Itaú e Santander, JLL e CBRE também confirmadas, EZTEC, MRV, Brookfield, enfim, são muitas grandes empresas do mercado nacional que têm relação aí com o mercado imobiliário, já confirmaram presença, você não pode perder. Então confere a programação no link que está na descrição e participe. Bom, esse foi o nosso resumo da semana. Só lembrando, se inscreve no nosso canal, a gente publica vídeo toda semana, não só o resumo da semana, como outros vídeos. Ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Conseguimos gravar o vídeo sem chover, a gente está no lugar aberto. Esses foram os destaques no resumo da semana. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.